Salmo 143, versículo 1. Senhor, atende a minha súplica, atende a minha oração, atende o meu clamor, o meu gemido, atende as minhas necessidades. Há uma diferença entre ouvir e atender. Ele já ouviu sua oração. Ele deu ouvidos à sua oração. A sua oração, o Espírito Santo já editou e já repassou para Deus. As suas orações, as nossas orações, ela não sobe para Deus do jeito que a gente ora. Não. O Espírito Santo é professor, organizador, é estratégico. Ele monta a nossa oração de forma que Deus venha entender o que nós precisamos e não se ofender. Porque nas nossas orações é Ele que intercede, o Espírito Santo. É Ele que fala com Deus em nosso favor. Então, Ele trabalha a nossa oração para que chegue a Deus, para que Deus entenda, porque Deus entende a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio da humanidade. Ele não está só no meio da igreja. E ele ouve todos os clamores. Gente, que coisa maravilhosa. Aonde tem uma pessoa clamando a Deus, em qualquer parte da terra, de imediato Deus ouve pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, Deus ouve do Espírito Santo todas as nossas orações e Ele atende a todas. Mas a resposta é segundo, não talvez como eu pedi, mas com certeza, segundo a minha necessidade, primeiro que Deus conhece a minha necessidade, mas não fica sem resposta. Há um tempo para todas as coisas. Eu compreendo. A gente quer resposta imediata, porque a gente acha que se aquilo não acontecer no nosso tempo, nada vai dar certo. A gente não vai ter nem vida para viver. Fique calmo. O amanhã pertence a Deus e daqui a 10 anos também. Ele está agora no seu presente, conhecendo sua necessidade, mas Ele está também no futuro, sabendo que você vai gozar do seu benefício da sua oração. Ele atendeu a sua oração, não só ouviu, mas Ele atendeu. E Ele já providenciou tudo que sua oração precisa como resposta materializada, concreta, vista. Vê? Então Ele sabe todas as nossas situações. O salmista, no Salmo 43, ele estava muito aflito. Deus nos entende nas nossas aflições. Deus entendeu o porquê de Ana, tão desesperada. Né? Deus viu e entendeu o porquê, o desespero de Moisés diante do Mar Vermelho. Não havia barco, não havia avião, não havia a tecnologia de hoje, as pontes gigantescas
que atravessam por baixo do mar, como aquela ponte da França. Aquela ponte, Rio-Niterói, aquela que vai ser construída aqui em Salvador para atravessar para a ilha, não havia. Moisés estava desesperado, milhares de pessoas que ele comandava, e ele clamou a Deus. Deus ouviu, mandou a resposta. Elias e Eliseu tinha que atravessar o Jordão, como Josué também atravessou. Não tinha ponte, não tinha tecnologia, o Jordão estava cheio. Era a morte na certa tentar atravessar da forma possivelmente lógica humana. Ele clamou a Deus. Deus ouviu e atendeu na hora. Tem respostas que Deus sabe que você precisa para agora, Ele vai lhe dar agora. Mas tem resposta que Deus vai preparar uma estratégia que não é para ferir nem você nem os outros. E Ele cortou o Rio Jordão, de maneira que a parte de cima vazou para as ribanceiras, a parte de baixo secou. Louvado seja Deus. Tudo isso, ele atrasou o sol, por amor ao homem. Deus não precisa disso, mas ele fez tudo isso e muito mais por amor ao homem. Quer ver uma coisa? O seu filho unigênico, que ele entregou para a humanidade, tudo por amor. Tudo que Deus fez, desde que ele criou a raça humana para cá, a intenção, a proposta, o propósito, a visão dele é beneficiar o ser humano em todos os níveis e etapas. E tem feito isso de forma muito, muito, muito positiva, perfeita, sem falha. A gente tem dificuldade para entender essas coisas. E a única forma que a gente pode agradar a Deus é tendo fé. Ele deixou sobre nós a fé. E ela é que vai agradar a Deus. Você pode dar para Deus a maior oferta. Você pode resolver o problema de toda a fome da pobreza humana na face da terra. Você pode dar-se você mesmo de oferta para Deus a sua própria vida. Mas se você não tiver fé, é isso que agrada a Deus. É a fé. Por que que às vezes a gente tem que esperar? Porque ele tem que avaliar o seu nível de confiança. Como é que está nele? E ele sabe qual é o nível. E o nível de confiança é provado na espera. A espera com alegria, a espera na comunhão, a espera louvando, não falando mal de Deus, não murmurando. Às vezes, você não murmura contra Deus, mas você murmura por tabela, reclamando do seu próximo, reclamando que hoje você não tem isso, não tem aquilo, reclamando porque é que sua vida está assim, está assado. Olha, Deus,
você não tem nada a ver com isso. Mas eu estou falando aqui para mim mesmo. A minha vida assim, tá. Você está reclamando, murmurando por tabela. É Ele que lhe deu força para você estar vivo. E como Ele lhe deu força, você tem capacidade nele e fé para resolver tudo na sua vida. Você tem essa capacidade. E Ele se alegra quando vê você se movimentando, agradecendo a Ele. Aí sim, você abre... Você abre o coração de Deus em seu favor. Isso é maravilhoso. Quando você for à casa de Deus, já saia de casa orando, no Espírito, agradecendo, com um sorriso no coração, com um sorriso na sua mente. Coloque sua alma para sorrir, seu espírito para sorrir. Porque esse sorriso aqui, físico, qualquer pessoa pode ter. É só fazer isso, ó. E pode enganar alguém. Mas sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração, enquanto você está assim, eles estão assim. E Deus sonda sua alma, seu espírito, divide a sua medula, prescruta seus rins e seu coração e sua mente. Ele sabe se esse sorriso é daqui, de dentro ou não. Ele repreendeu um dos maiores homens da Bíblia. Ele repreendeu, ele mandou ele para uma missão. E quando ele chegou lá, ele começou errado. E o Senhor disse: epa, Samuel, quem disse que eu escolhi esse homem aí que você está dizendo? Não. Mas Samuel, muito me admira você. Escolheu pela aparência, não foi? Samuel ficou tão perturbado com aquela repreensão de Deus, tão preocupado, que ele fez uma fila dos filhos de Jessé. Senhor é esse, Senhor é esse, Senhor é esse. Deus deu para Samuel o espírito do discernimento, mas não estava ali. Estava o espírito da carne, corpo, músculo, aparência. Quem vê isso é Satanás. Não é assim que a mídia vive? De aparência? Pois é. Naquele momento, Samuel usou a aparência. Até que chegou o que ele queria, o que Deus queria. Então, suas orações chegam a Deus sim. Espere o tempo de Deus. Segundo Deus conhece sua necessidade, Ele pode responder agora, uma oração que você fez agora. Mas Ele pode fazer você esperar um pouquinho. A sua vida está na mão de Deus. Se Ele disse que Ele vai responder, Ele vai responder. Porque o tempo da sua vida está na mão de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus não trabalha errado. Deus trabalha certo. Um bom domingo para você. A paz do Senhor.